Fala galera, professor Pedro por aqui. Questões aí do vestibular UERJ 2020, primeiro exame de qualificação. Nesse vídeo, vamos resolver a questão de número 45 da prova. Apicultores brasileiros encontram 500 milhão de abelhas mortas em 3 meses. Nos últimos 3 meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores apenas em 4 estados brasileiros, segundo o levantamento da Agência Pública e Repórter Brasil. Alguns ecossistemas são gravemente afetados por desequilíbrios, como o relatado na reportagem. Nesse caso, uma consequência para as plantas polinizadas por abelhas é. Primeiramente, vamos lá, galera. Quando a gente fala dessa questão de polinização por abelhas e tudo mais, nós estamos relacionando isso com a flor. Lembra que quem é o tipo de planta, ou melhor, qual tipo de planta possui flor? Na verdade, flor e fruto, angiosperma. Então, falou de flor, falou de fruto, somente quem apresenta flor e fruto é angiosperma. E a estrutura reprodutora das angiospermas é a flor. E quando nós falamos em flor, nós temos 4 tipos aí de verticilos florais. Os que são de proteção, que são estéreis, e os que são ligados de fato à reprodução. Beleza? Nós temos aqui os estéreis. São chamados aí de cálice, que é o conjunto de sépalas, que são essas estruturas aqui em verde, e corola, conjunto de pétalas. Lembrando, galera, que as pétalas, além da função de proteção, as pétalas têm função atrativa, cores vistosas, chamativas, né? Pode ter ali também a liberação por parte de algumas glândulas odoríferas de alguns aromas que atraiam aí, por exemplo, insetos, enfim, até mesmo outros animais, tá? E os de reprodução? Nós temos a porção masculina e a porção feminina da flor. Nós temos flor que pode ter somente uma das duas porções, ou só a masculina ou só a feminina, mas podemos ter flores com as duas porções simultaneamente. E aí nós temos a porção masculina, que são os estames, né, com o filete aqui, e a antera, sendo que é dentro da antera que é produzido o grão de pólen, beleza? A antera, né? Aqui dentro da antera é produzido o grão de pólen, e esse conjunto de estames que compõe aí a parte masculina, nós chamamos de androceu. Já essa região aqui, que eu até falo que é uma garrafa long neck, lembra muito uma garrafa long neck, é a região feminina que nós chamamos de carpelo, pistilo ou gineceu, dividido em estigma, que é a boca da garrafa, o pescoço da garrafa é o estilete, e aqui onde fica de fato aí o líquido da garrafa, dentro da garrafa, digamos assim, nós temos aí os óvulos, onde aqui dentro nós vamos encontrar o saco embrionário, contendo aí o gameta feminino, e o ovário. Lembrando que o ovário é a estrutura que, após o desenvolvimento, o seu desenvolvimento, isso vem depois da fecundação e tal, vai originar o fruto. Então, o ovário é uma estrutura que nós vamos encontrar somente em angiospermas, uma vez que o ovário, quando ele se desenvolve, dá origem ao fruto, e fruto é exclusivo de angiospermas. Bora lembrar também que falou de flor, a gente relaciona com polinização, beleza? Por conta desses atrativos, né, como as pétalas vistosas, chamativas, glândulas odoríferas, nectários, né? O néctar serve como fonte de alimento para uma série de seres vivos, tá? E essa polinização, sobretudo a cruzada, que está relacionada com, por exemplo, a abelha, como a da questão, vir pegar o grão de pólen e acabar levando para outra planta, isso aumenta aí a variabilidade genética. Se a planta coisasse lá com ela própria, cadê a variabilidade genética? Agora, quando a abelhinha vem, pega o grão de pólen de uma flor e leva para a flor de outra planta, você está garantindo aí a variabilidade genética. E lembra que variabilidade genética é desejável para uma melhor adaptação, ok? E quando nós falamos de fruto, o fruto está ligado com dispersão da semente. Lembra que as angiospermas elas têm o fruto protegendo ali a semente e auxiliam na dispersão. Por quê?
Às vezes a cor do fruto também é bonita, vistosa, chamativa, a polpa suculenta, que inclusive serve como fonte de energia para esses dispersores, né? Então o bicho vem, come aqui, vai mastigando, a semente cai num outro canto. Ou então come, engole, por exemplo, uma ave sai voando, não consegue digerir a semente, quando fizer o cocôzinho lá dela, vai liberar essa semente lá longe, contribuindo para a dispersão, tá? E aí essa dispersão, ela está relacionada com a ocupação de novos ambientes. Tanto é, galera, não é à toa, por conta dessa questão aí, essas questões associadas a flores e frutos que eu relatei, que aproximadamente 92% das espécies de plantas são angiospermas. Beleza? Angiospermas. Então, galera, voltando aqui para a gente completar, polinização. Ida do grão de pólen desde a parte masculina até a parte feminina. Lembrando que a autopolinização é desvantajosa, sem variabilidade genética, e a polinização cruzada em angiospermas é extremamente variada. Pode ser anemófila, pelo vento, entomófila, por insetos, como a abelha, ornitófila, por pássaros. Essas são as três principais. Tem outras aqui que eu estou colocando também. E lembrando que tem a que pode ser realizada pelo homem, artificial ou antropófila. Tipo, você pegou lá, quer fazer um experimento, pegou lá, cavucou a parte masculina, cavucou lá a parte feminina para colocar o grão de pólen. O Mendel fez isso quando ele trabalhou com as ervilhas, ok? Ou você bateu lá na planta e me sujei todo. Bateu, pronto. Você está ali espalhando o grão de pólen que pode cair em outra planta, beleza? E isso confere maior variabilidade genética. E aí, galera, estou deixando aqui um comparativo de plantas polinizadas por animais com plantas polinizadas pelo vento. Então, as plantas polinizadas por animais, elas têm aquelas características das pétalas vistosas, chamativas, glândulas odoríferas, nectários, né? Esses atrativos todos. E também são plantas que, já que tem isso tudo de atrativo, não precisa produzir uma quantidade tão grande de grão de pólen, mas esse pólen geralmente é grudento, é pegajoso, para quando, por exemplo, a abelha chega lá, o grão de pólen grudar nela. E plantas que são polinizadas principalmente pelo vento, né? Quais são as adaptações que elas têm? Primeiro, os estames, que são lá aquela parte masculina, né? Eles são mais numerosos, ou seja, você tem um aumento na quantidade, no número de estames, e aquele filete deles é altamente flexível. Por quê? Tá lá o filete, a antera, filete. O filete flexível. Bateu qualquer ventinho, ele balança. No que ele balança, espalha pólen para tudo que é lado. E além disso, falando em pólen, nessas plantas polinizadas pelo vento, o grão de pólen é muito numeroso. Essas plantas têm muito mais, produzem muito mais pólen do que aquelas polinizadas por animais, beleza? Então, voltando aqui, galera, uma consequência para as plantas polinizadas por abelhas, né? Se matou a abelha, menos abelha para fazer a polinização. Polinização está ligada e polinização cruzada está ligada aí com a variabilidade genética, então vai gerar uma perda da variabilidade genética, tá? Letra A, diminuição da necessidade de água. Nada a ver, né, galera? Se a planta ainda está lá, ela continua precisando de água por uma série de processos, incluindo a fotossíntese. Redução da dispersão da semente. Na época que caiu essa questão, muita gente ficou meio assim com essa. Mas veja, a semente, ela vem do desenvolvimento lá do óvulo fecundado. Opa, óvulo fecundado. Então, para ter semente e, consequentemente, ter a dispersão da semente, precisa ter a fecundação. A polinização é um evento que vem antes da formação da semente, antes mesmo da própria fecundação, ok? Então, não pode ser AB. E a delimitação da taxa de fotossíntese? Não. Os fatores limitantes aí da fotossíntese, além de alguns nutrientes aí que podem estar faltando, como magnésio e tal, são o quê? Gás carbônico, disponibilidade de água, disponibilidade de luz, enfim. Tá? Não tem a ver com isso daí. Então, nosso gabaritex aí, perda de variabilidade genética, letra C de certo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado tudo claro. Se ficou qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. No mais, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para dar aquela força no trabalho.
Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.